Ano de Abraão, ano da bênção do Senhor na nossa vida, ano onde nós vamos praticar a nossa fé. Nós estamos falando do Pai da fé e creio que nós temos que praticar a nossa fé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 em diante. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo isso que agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Para o guardarem, a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja ao seu favor. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse: ponha-te a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia não sabendo o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão depois de terem passado a primeira porta, a segunda sentinela. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu a porta na frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. E conhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. E ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. E Herodes, tendo procurado, não achando, submeteu aos seus sentinelas a interrogatório e ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse momento de estarmos contigo nos teus atos. Te peço que o Senhor abra as janelas do céu, derrama bênção sem medida em cada família aqui representada, em cada pessoa que está nos vendo pelas redes sociais, que o Senhor possa alcançar a cada casa, a cada pessoa, Senhor. Venha falar conosco através desta palavra, para que a gente possa sair daqui, Senhor, cheio da Tua fé, para enfrentarmos, Senhor Jesus,
todas as nossas dificuldades, porque é aí que nós crescemos e é aí que nós aumentamos a nossa fé. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vemos aqui essa passagem onde Pedro começa com essa dificuldade na qual ele foi preso. Aqui nós vemos que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, e nós temos os evangélicos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. E como eu falei, aqui nós vemos que é a continuação da igreja do Senhor Jesus. Se nós pegarmos Lucas, ele para no capítulo 24, onde ele está descrevendo a morte e a ressurreição de Cristo, onde Cristo ali foi elevado aos céus, e fala que um dia voltaria, mas não daria isso como um dia. Ele falou que voltaria, mas não daria um dia exato, o lugar exato. Nós vemos aqui, para montar todo esse contexto, que Herodes era ali um rei, na qual ele tinha que sobressair, porque Roma tinha mandado ele para frente a outro lugar, ali na Judéia, ali em Israel, para dali comandar toda aquela região. Roma era um poderio, Roma estava dominando o mundo inteiro, e Herodes querendo um cargo melhor, um lugar melhor. Ele estava ali disposto a fazer o que precisasse para estar deixando Roma tranquilo, para que não pudesse ali ficar perturbando a César. Ele estava naquele lugar, mas ele tinha uma dificuldade ali, além de gerenciar tudo, toda aquela província, todo aquele lugar. Ele estava deparado agora com um homem na qual ele tinha conhecido de passagem, um homem chamado Jesus, onde era simplesmente vivia com os pescadores. Era um homem que andava por ali e que tinha sido morto, mas que as pessoas disseram que ele tinha ressuscitado, e ele convivia com isso. Ele já tinha dominado os saduceus, os outros judeus, mas essa nova religião que vinha sendo feita ali, esse novo movimento que estava sendo feito, ele estava perdendo ali o seu espaço. Ele conseguiu dominar o resto, mas essas pessoas que estavam ali, eles estavam crescendo, eles estavam alcançando. E olha só, Roma era uma nação poderosa. Como é que se poderia lutar contra essa nação? Como é que se poderia estar ali vencendo isso? Isso aqui é o começo da igreja. Aqui em Atos é que a igreja começa a nascer, a igreja começa a crescer. Mas que igreja grande? Não era uma igreja grande, não era uma igreja, umas megas igrejas que tem hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Era uma igreja onde estava reunida dentro de uma casa. Que igreja que poderia estar abalando todo um exército poderoso, um império poderoso de Roma? Uma igreja pequena, uma igreja onde estava ali reunido naquele lugar. Herodes ali começa a perseguir a igreja, porque ele viu que ela estava crescendo. Então ele mata Tiago e vê que isso agradou os judeus. Os judeus ficaram contentes com aquilo. Aí ele falou: olha, se ficaram contentes com isso, eu vou matar Pedro também.
E ele guardou Pedro para apresentar no outro dia. E ali ele fala: se eu conseguir fazer isso, então eu dou uma acalmada nisso e consigo estar fazendo as outras coisas que eu preciso fazer. Mas ali tinha uma igreja que orava incessantemente. Uma igreja que estava orando com todo o seu fervor. Não era uma oração comum, não era uma oração que nós fazemos aqui. Vamos fazer o relógio de 24 horas agora em fevereiro, nós vamos fazer. Fevereiro vai ser o mês da mudança. Fala o teu irmão: fevereiro, o mês da mudança para a sua vida. Não é uma oração que você acorda de madrugada e ora, porque essa oração era uma oração fervorosa, porque nós só oramos com poder, com força. Você só se dedica a uma oração quando você está passando grandes conflitos na sua vida. Quando você tem um problema muito sério na sua vida, que você vê que você não vai conseguir resolver. Um problema que não tinha solução. Aquela igreja estava orando incessantemente. Porque olha só, você imagina aquela igreja que estava começando, era uma igreja bebê, não era uma igreja que já tinha uma tradição. Não, Roma era politeísta, eles tinham vários deuses. Os judeus não acreditavam em Jesus como não acreditam até hoje, a maioria deles. Estava sendo construído o cristianismo. Em Antioquia foi a primeira vez que chamaram de cristãos aqueles que seguiam Jesus. Então era uma igreja que estava começando. Você imagina uma igreja bebê, uma igreja que estava começando, uma igreja que teve um problema sério logo no começo. Ela vinha de um problema sangrento. É a mesma coisa que você ter uma criança, teu filho, e você depois ter que se separar do seu filho. Coloca o seu filho ali e fala: agora, filho, você vai andar com as suas próprias pernas. Principalmente mãe, vai deixá-lo. Você imagina o trauma que vai causar nessa criança. Você vai falar: olha, eu não sei quando eu vou voltar. Eu vou te deixar aqui, vou voltar, mas não sei quando eu vou voltar. Então, você imagina aquela igreja que estava começando, aquela igreja que tinha visto Jesus ser crucificado na cruz, aquela igreja que já tinha passado por um conflito sério, agora está vendo Pedro, aquele que Jesus falou: olha, você agora será a rocha. Você imagina para a igreja a referência que eles tinham de Pedro falando: olha, eu vi Jesus falar que ele seria a rocha. E agora, o que vai acontecer conosco? Pedro era a pessoa que, quando pregou, veio de cima. Eles ficaram no Pentecoste, foram batizados com o Espírito Santo, e ele pregou, e 3.000 almas aceitaram Jesus. E a primeira pessoa que eles tiveram contato, o primeiro mentor, era Pedro. Você imagina agora, eles teve que passar por perder Pedro, pela referência que eles tinham, aquela pessoa que era o seu mentor, era aquela pessoa que levou Jesus para eles. Então aquela oração que eles fizeram não era uma oração comum, não era uma oração simplesmente: vou orar aqui, Deus abençoe você. Não, era uma oração fervorosa, uma oração de poder, uma oração que eles fizeram para mover os céus. Era o poderio de Roma, o Império Romano. E quem já foi para Israel viu qual é o império que domina naquele lugar. Como é que pessoas humildes, pescadores, pessoas que eram em pequeno grupo, eram muito menor do que todo o poderio de Roma, como é que uma igreja que crescia e eles estavam com medo e estavam dentro de uma casa,
Dá um glória a Deus. Como é que é isso? Como é que uma igreja pode estar dentro de uma casa? Quantas pessoas caberiam dentro de uma casa? Aquelas pessoas estavam orando. Aquelas pessoas estavam buscando a Deus. Deus, livra Pedro. Senhor, manda lá o seu anjo, Senhor. Livra Pedro, Senhor. Então eles ajoelharam ali. Estavam ajoelhados, orando. A oração tem poder. A oração do justo tem muito pelos seus efeitos. Então, quando nós oramos, nós movemos os céus, e aquilo estremeceu o Império Romano. Simplesmente, poucas pessoas, um menor número, mas eles oravam ao Senhor. Eles oravam para que tudo aquilo viesse a cair por terra. Porque eles não poderiam enfrentar ali. Eles não poderiam falar, nós vamos soltar lá. Nós vamos reunir um exército e vamos soltar Pedro. Não, o que eles tinham e a arma que eles tinham era orar ao Senhor. E a arma que nós temos hoje é orar ao Senhor. A oração cura o enfermo. A oração move montanhas. A oração, você pode conseguir coisas extraordinárias na sua vida. Quando oramos ao Senhor, algo acontece. Você crê nisso? Algo vai acontecer quando nós orarmos como esta igreja estava orando. Orando com fé. Orando sabendo a quem eles estavam buscando. E olha só que interessante. Se você tivesse 2 telas no computador, uma você estaria vendo o quarto, a casa onde eles estavam orando, e a outra você estava vendo a prisão. Mas aqueles que oravam não sabiam o que acontecia na prisão, e aquele que estava na prisão não sabia o que estava acontecendo dentro da igreja. E às vezes nós oramos e queremos já ver o resultado, mas às vezes você vai orar e parece que nada está acontecendo. Mas continue a orar. Continue a orar. Porque a tua oração vai mover os céus e abalar a terra em nome de Jesus. E tudo aquilo que está preso vai ser liberto em nome de Jesus. Creia nisso. Continue orando. Você não está vendo nada? Continue orando ao Senhor. Não está vendo nada acontecer? Continue orando. Tem alguém aqui doente que está com um familiar doente? Continue orando. Quando você estiver aqui orando, Deus está visitando lá no hospital o teu parente. Creia nisso. Enquanto você está orando, Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos teus negócios. Deus está cuidando de você. Mas continue a orar, mesmo que você não veja nada. Mesmo que você não está vendo nada. Nada. Continue a orar. Continue a buscar o Senhor. Porque como nós vamos estar hoje lutando contra tudo, nós não vamos conseguir. Nós vemos que estamos querendo ser destruídos, como o bispo falou aqui, vão perseguir a igreja. E a perseguição vai começar e já começou. Eles querem acabar, que eles falam, com a filosofia judaica. Querem montar outra Bíblia. Querem acabar com tudo. Ideologia de gênero já estão colocando por aí. Biden, presidente dos Estados Unidos, primeira coisa que ele assinou: os banheiros podem ser de homem e de mulher, porque a criança pode decidir depois de 12 anos o que ela quer ser. Como nós vamos enfrentar isso? Orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor. A igreja tem que orar ao Senhor nesses últimos tempos. Nós precisamos buscar incessantemente
a presença de Deus na nossa vida. E nós precisamos estar aí, com fé, para que nós possamos ser protegidos, guardados, que a sua família vai ser guardado, que o seu filho vai ser guardado. Você tem que orar para que nada venha abalar a vida do seu filho hoje. Você precisa ensiná-lo, você precisa perder tempo com ele, falar da palavra do Senhor. Quem é pai e mãe hoje tem uma responsabilidade muito grande. Não deixe o seu filho na internet, não deixe o seu filho ver a lição que ele leva, que traz para casa, ver que os professores estão falando para ele. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que colocar a presença de Deus dentro dele, porque ele não vai se perder. Porque senão, nós estamos lutando contra o mundo inteiro, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Aqui não se estava montando uma igreja, uma denominação. Não, aqui quando foi feito Atos, eles estavam criando um organismo vivo. A igreja não é simplesmente as quatro paredes. A igreja é um organismo vivo. A igreja está viva, você crê nisso? A igreja está viva, você crê nisso? Você crê que a igreja está viva e ela vai permanecer viva? E que nós vamos estar orando incessantemente, porque quando nós oramos, nós movemos os céus. Quando você dobra os seus joelhos, você sabe que você está com uma arma poderosa na sua mão, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para acabar essa boa obra aqui. Creia nisso, senão nós vamos ficar desesperados. Você imagina eles, está acontecendo tudo de novo, está acontecendo tudo outra vez. Nós estamos passando pelo mesmo problema outra vez. Nós já vimos Jesus morrer na cruz, e não venha falar que se eu orar vai acontecer, não. Olha, vocês já viram o que aconteceu com Jesus? Adiantou nós orarmos? Não adiantou. E vamos orar para Pedro? Mas eles oravam para Pedro. Quantas vezes nós já passamos por alguma dificuldade, e parece que quando você está saindo dessa dificuldade, você olha e fala: estou passando tudo de novo, estou vivendo tudo outra vez. Nós estamos passando pela pandemia, achamos que em março, 15 dias, iria ser o suficiente. Começou 2021, e parece que nós estamos voltando. Parece que nós vamos passar por tudo novamente. Aquelas pessoas já tinham passado, já tinham visto Jesus ser crucificado. Agora Pedro está ali, amarrado, com 16 soldados, amarrado nos pés, nas mãos. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Se já aconteceu, vai acontecer de novo. Mas eles não desistiram, continuaram a orar. Continue a orar, continue a buscar o Senhor. Parece que você vai passar tudo de novo, parece que o teu casamento você já passou por isso, mas agora você está passando tudo de novo. Continue a orar, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? E olha só o que aconteceu. Imagina, Pedro guardado por 16 soldados. 16 soldados do lado dele, amarrado. E ali, sabendo que no dia seguinte iria morrer. No dia seguinte, Pedrão, você vai morrer. Não tem mais jeito. Pedro, você acha que se desesperou? Você acha que Pedro ficou doido? Você acha que Pedro falou: nossa, e agora? Acabou minha vida? Fala para o teu irmão: não acabou a tua vida não, meu irmão. Não acabou. Pedro guardado, sabendo que ia morrer, mas tinha uma igreja que orava incessantemente por ele.
E sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Só dorme Só dorme quem tem fé em Deus. Qual é o problema que está te tirando o sono? Qual o problema que está deixando você acordado até de madrugada e não consegue dormir? Pedro, você imagina 16 soldados do lado dele, sabendo que ia morrer, acorrentado, mas ele dormiu. Fala para o teu irmão, está na hora de você dormir, meu irmão. Não fica aí de madrugada no WhatsApp, no Facebook, querendo procurar alguma coisa. Comece a dormir, porque Deus está te guardando. Há uma igreja que está orando incessantemente por você. Está na hora de você acreditar em Deus, ter fé em Deus. Pedro sabia que se ele morresse, ele ia encontrar com o seu Salvador, com o seu Criador. Então por isso que ele dormia. Na seu pior problema, o seu maior conflito na vida dele, de estar preso, sabendo que era o fim da vida dele, aquela era a última noite dele, ele dormiu. Fala para o teu irmão de novo, está na hora de você dormir, meu irmão. Está na hora de você sossegar. Essa pandemia não vai te matar, essa pandemia não vai te destruir, essa pandemia não vai fazer com que você venha a perecer. Fala, há uma provisão de Deus na minha vida. Eu creio na provisão de Deus. Se não chover 3 anos e meio, Deus vai me sustentar com corvos. Eu creio nisso. Eu creio que terei água do rio. Eu não passarei sede. Você crê nisso? Se você crê nisso, está na hora de você dormir. Por que você não dorme? Porque você fica acordado a noite inteira. Olha só, aqui orando, aqui a prisão. Esse não via esse. Eles oravam aqui e nem sabiam o que estava acontecendo na prisão. Mas Deus já estava agindo na prisão. Deus já estava dando a paz para Pedro. Quando você ora aqui, Deus está levando a paz para a sua casa hoje, em nome de Jesus. Deus está levando a cura para o hospital, onde está o seu parente hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Creia. Pedro ali dormindo, tranquilão, dormindo. Jesus estava passando pela tempestade, como o bispo falou aqui. Quando eles estavam no meio da tempestade, Jesus pega o travesseiro e dorme no barco. Sabe por quê? Ele sabia. Ele tinha fé. Ele tinha confiança no seu Pai que nada iria acontecer. Nada vai acontecer para você nem para a sua família. Você crê nisso? Fala, nada vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Creia nisso. Dorme. Fala para o teu irmão, dorme, meu irmão. Dorme. Pedrão lá dormindo, tranquilo, dormindo. E de repente aparece o anjo do Senhor. E foi, sabe como? Foi tranquilo. Não abalou os alicerces da prisão. Não tremeu as estruturas da prisão. Ele simplesmente apareceu, o anjo do Senhor. Foi uma libertação silenciosa. Fala para o teu irmão. Fala, libertação será silenciosa. Sabe aquilo que você passa e depois de um tempo você fala, nossa, como é que eu passei por aquilo? Sabe que foi Deus que te livrou. Saiba que foi Deus que te livrou. E você nem soube, porque o anjo te pegou pela mão. O anjo de Deus foi até você e te livrou daquele mal e você nem ficou sabendo. Então está na hora de você glorificar a Deus e falar, Deus, muito obrigado,
por todos os livramentos que eu nem fiquei sabendo. Então por isso eu dou um glória a Deus, eu dou um grito de júbilo ao Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado. Eu nem fiquei sabendo, mas eu sei que os teus anjos me guardaram, me protegeram até agora dessa pandemia, em nome de Jesus. Aleluia. Foi silencioso, mas sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor tocou em Pedro, porque às vezes a gente fica acomodado. Pedro estava lá acomodado, dormindo já. Dá um toquinho no teu irmão aí de lado e fala: acorda, meu irmão. Fala: está na hora de acordar. Fala: está na hora de acordar. Eu ia mandar você dar um tapa na cabeça dele, mas eu falei: não, dá um toquinho só nele. Só um toquinho. Fala: acorda, meu irmão, acorda para a pregação. Acorda, você está dentro da igreja. Em 2021 você está dentro da plenitude de Deus. Então glorifica o Senhor. Acorda o teu irmão aí. Acorda ele. O anjo do Senhor está aqui. Ele quer te acordar hoje. Ele trouxe aqui você para você ser acordado hoje, para que você não fique no conforto, para que você não fique dormindo no sofá, para que você não fique dando desculpa que é a pandemia. Não, Deus está te acordando hoje, para que você possa calça sandálias aí nos seus pés agora. Vai, veste a sua roupa. Fala: está na hora, meu irmão. Fala pro teu irmão: está na hora. Está na hora, meu irmão. Joga a capa nas costas. Aleluia. Se levanta. Se espreguiça aí, fala: E o anjo do Senhor pega ele. E Pedro pensa que está sonhando. Fala para o teu irmão: você não está sonhando não, meu irmão. Não belisca ele não, mas fala: você não está sonhando não, meu irmão. É o anjo do Senhor pegando na sua mão hoje. Vou pegar na mão do Josué aqui. Vem aqui, é o anjo do Senhor te pegando. Está na hora de você acordar, você sabe disso. Não sabe? Você crê, você sabe disso. Deus tem algo poderoso para você. Deus tem algo que Ele colocou dentro de você, e você sabe disso. Deus quer te acordar hoje. Mas venha comigo. O anjo do Senhor pegou na mão de Pedro, passou a primeira porta, a segunda porta. Quantas portas você já passou e já conquistou? Quantas coisas Deus já te deu na vida? Quantas coisas nós já passamos, nós já superamos na nossa vida? Aquele carro que você queria, orou. Aquela porta aberta que você queria, você orou, e você já passou por essa porta. Passou pela segunda porta. Passou. E Deus foi te acrescentando coisas maravilhosas na sua vida. Deus já te deu várias coisas e você fica calado? Não, você tem que dar um glória a Deus por tudo que Deus já te deu na vida, por tudo aquilo que já Deus proporcionou na sua vida. Obrigado, Josué. Tudo o que Deus já te deu. Primeira porta. Comprei minha casa, comprei meu carro, tive filhos que não poderia ter. Quantas pessoas aqui tiveram filhos? Quantas pessoas engravidaram aqui? Você já passou pela primeira porta. O anjo do Senhor já te levou pela segunda porta. Mas Ele quer te levar a lugares mais altos na sua vida. Eles chegaram ao portão de ferro. Ele queria levar Pedro a outra dimensão. Ele quer te levar a outra dimensão hoje aqui. Será que tem porta que você ainda está esperando que abra? Eu tenho porta que eu estou esperando que abra. E eu creio que esse ano eu já estou visualizando que ela vai abrir. Começa a visualizar a terceira porta aí. Começa a visualizar, se você quer ser curado, começa a visualizar a tua cura hoje.
Começa a visualizar aquilo que você está planejando para esse ano. Esquece a pandemia, esquece as coisas que estão acontecendo. Nós somos governados por Deus. Tem uma igreja que ora incessantemente. Eles estão orando e Pedro nem está sabendo que está sendo coberto de oração. E eles continuam orando, mas não sabem o que está acontecendo na prisão. Continue a orar, continue a acreditar em Deus. Continue a ver as portas abrindo em nome de Jesus. Qual é a porta que você quer que abra hoje na sua vida? Uma porta de emprego? Receba a porta de emprego na sua vida. Receba cliente na sua vida. Receba a cura na sua vida. Hoje é cura que você quer. Receba a cura hoje. Seja curado aí hoje. O que você está querendo? O que você veio buscar? Salvação da tua família? Olha, eu quero a salvação da minha família. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero a cura da minha família. Você crê nisso? Você crê na cura do seu pai lá no hospital? Vem aqui na frente. Estende as mãos aí, igreja. A igreja orava incessantemente. O pai dele está internado, entubado com Covid. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que vai orar incessantemente. A igreja de Atos orava, mas a igreja hoje aqui vai orar agora. Você vai orar. Comece a orar. Qual é o nome do teu pai? Aías. Ore. Eu sei que o anjo do Senhor pode aparecer lá naquele hospital agora. Senhor, aqui está, Senhor. Senhor, o filho do Aías. Assim como a igreja de Atos dos Apóstolos oravam, Senhor. E o Senhor mandou aquele anjo do Senhor. O Senhor mandou aquele anjo libertar Pedro. Aquele lugar ficou claro, Senhor, porque o teu anjo desceu naquele lugar e clareou todo aquele cômodo. Senhor, agora, Senhor, eu te peço que o Senhor mande o seu anjo lá, Senhor. Que aquele quarto daquele hospital, que aquela UTI, Senhor, será, Senhor Jesus, iluminada com a tua presença. Senhor, alcança o Aías lá agora em nome de Jesus. Que ele seja tocado, Senhor. Que todas as amarras do inimigo, que todas as algemas, Senhor, que todo o inferno, Senhor, todos os demônios que prenderam ele lá naquele lugar, Senhor, nós oramos para que seja, Senhor Jesus, ali agora feito um milagre em nome de Jesus. Expulsamos todos os demônios, o espírito de morte daquele hospital agora, Senhor, declaramos a cura. Senhor, a tua igreja ora. Nós não sabemos o que está acontecendo lá. Nós só estamos orando, Senhor. Nós só estamos orando. Nós não temos uma visão daquele lugar, mas nós continuamos a orar, porque eu sei, Senhor, assim como o Senhor agiu naquele lugar, assim como o Senhor agiu em Atos, o Senhor está agindo lá naquele hospital agora, Senhor. Nós cremos e concordamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, então glória a Deus. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Ainda não acabou não, mas fique de pé. E olha só, ele passa a primeira porta, passa a segunda porta, e a terceira porta se abre. Terceira porta se abriu. Inventaram o controle remoto. Terceira porta se abriu. E aí Pedro ficou sabendo que ele estava livre. Fala, eu sou livre. De novo, eu sou livre. Você crê que você está livre hoje aqui? Sabe o que Pedro fez? Quando ele viu que ele recebeu a bênção do Senhor,
quando ele viu que ele recebeu a cura, a libertação, e ele estava na rua, ele podia ter ido para a casa dele descansar, ele poderia ir para qualquer lugar, mas sabe para onde ele foi? Para a igreja. Eu vou para a igreja, porque eu tenho que adorar ao Senhor, eu tenho que glorificar o Senhor, eu tenho que agradecer ao Senhor. Eu não vou para outro lugar senão para a igreja do Senhor. Eu vou lá para a igreja. Pedro foi para a igreja do Senhor Jesus, e chegando lá ele bate na porta. Bateu na porta, e a igreja continuava a orar. Continua a orar, a igreja. Bateu na porta. Uma menina chamada Rod, uma mulher, foi lá e falou: é Pedro. Ela ficou tão contente que saiu correndo e chegou para os discípulos e falou: Pedro está na porta. Você está louca? Mas ela não abriu a porta. Ela não abriu a porta. E às vezes nós estamos assim, nós estamos pulando dentro da igreja, nós estamos vendo as coisas, mas não, nós não abrimos a porta. Tem porta que oração nenhuma abre. Tem porta que oração nenhuma abre. Chegou para Pedro, ele falou: você está louco? Deve ser o anjo. Aí eles foram lá e abriram a porta. Ei, o anjo do Senhor está aqui. Tem coisas que nós temos que aprender, tem coisas que nós devemos orar, e tem coisas que você deve saber ouvir e receber aquilo que você está pedindo. Eles estavam pedindo o quê? A libertação de Pedro. E quando Pedro aparece, eles não abrem a porta. E às vezes nós estamos assim, nós pedimos uma coisa, e quando essa coisa chega, nós não abrimos a porta, porque estamos tão atarefados, estamos tão confusos, que nós não abrimos a porta pela oportunidade que Deus está te dando nas suas mãos, e você não vê a oportunidade de Deus. Falei, a oportunidade de Deus está mais perto do que você pensa na sua vida. A oportunidade é a bênção do Senhor, a tua cura, a cura da sua família, a cura dos seus negócios. Creia nisso, a provisão do seu negócio está batendo na porta, ó. Faz um ato comigo agora. Aprende. Você vai aprender agora. Faz assim. Você tem que ter um braço forte agora. Estica o braço. Gira a maçaneta. Abra a porta. De novo. Ó a bênção do Senhor entrando. Vira. Puxa. Abra a porta. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Jesus está à porta e Canções bate. tão vazias. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você hoje. Abre a tua porta aí. Veio, me trouxe pra perto. Abre a tua porta agora, abre a porta. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesse lugar agora. Deixa o Espírito Santo te conhecer, te conduzir agora. O Espírito de Deus está nesse lugar. Abre a tua porta agora. Eis que estou à porta e bato. Nada melhor. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, melhor, não há nada. eu entrarei e cearei com você. Nada melhor que o meu
dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Ei, Jesus está aqui. Creia. Deus das montanhas, A tua bênção está atrás da é porta. o Deus dos vales. Teu milagre está pertinho de você. E não há lugar. Basta você que abrir a porta sua graça e o milagre não vai entrar. possa me achar. Não há nada, Aleluia. nada E melhor. cantará lá Não há no Surianda, cantará lá. nada melhor. Não há Declara isso na nada, sua vida, declara. nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, Nada melhor, não. Ei, as gemas estão caindo. nada melhor. Não há nada, Deus está te libertando agora. nada melhor que meu O anjo do Senhor está segurando na sua mão para te levar para fora, para que você saia do medo, para que você receba o melhor de Deus na sua vida. Melhor.